Governo do Brasil conversa com Estados Unidos sobre sanções amorais. Brasil conversa com Estados Unidos sobre sanções amorais e ministros do STF declaram apoio. Embaixadora recebe missão contra Eduardo Bolsonaro. Embaixadora nos Estados Unidos recebe missão contra Eduardo Bolsonaro e em apoio a Moraes. Pois não, João? Vitória, eu tenho duas informações aqui. A primeira é do Poder 360, dizendo que o governo Lula conversa diretamente com o governo dos Estados Unidos após a suposta ameaça de sanção a Alexandre de Moraes. Esse diálogo do governo brasileiro diretamente com o governo norte-americano se dá depois de o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio falar em punição ao ministro do STF por violações de direitos humanos. A segunda informação que eu já emendo aqui é da Daniela Lima, da Globo News. Ela diz o seguinte, que a maioria do Supremo Tribunal Federal apoia a decisão do ministro Alexandre de Moraes de abrir um inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. De acordo com Paulo Gonet, procurador-geral da República, Eduardo tem agido publicamente para ameaçar, constranger e impedir o avanço do julgamento do caso que tem o pai, Jair Bolsonaro, como principal personagem, que é o da tentativa de golpe de Estado. Um integrante da primeira turma, ouvido pelo blog, disse que a solidariedade interna tende a chegar a 100%, talvez com uma exceção. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Economia News, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, se inscreva agora mesmo no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, assim você vai estar me ajudando demais. Dito isso, bora pro vídeo. Ele vê a ameaça americana como absurda, abre aspas. Não há precedentes no mundo para esse tipo de sanção contra um juiz de outro país, fecha aspas. Esse mesmo integrante do Supremo Tribunal Federal, de acordo com Daniela Lima, propõe um exercício, abre aspas, para dimensionar o tamanho da violação à soberania brasileira, basta inverter a situação. Brasileiros estão sendo deportados dos Estados Unidos. Imaginemos um juiz brasileiro decretar a prisão dos agentes policiais americanos que atuam nessas ações. Fecha aspas. Ele ainda conclui o seguinte... abre aspas, sendo que a situação é ainda mais grave porque não há um cidadão americano sequer em litígio nesse caso, fecha aspas. O STF também aponta o dedo para o Itamaraty. Um segundo integrante da corte afirma que após a fala do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmando essa avaliação de sanções contra Moraes, o Ministério das Relações Exteriores tinha a obrigação de responder. Esse segundo ministro do STF diz o seguinte, abre aspas, acho que todos ali no governo sabem que havia expectativa de uma reação oficial que não veio. A resposta que tivemos é que a diplomacia opera de uma forma diferente, mas houve a fala de um integrante do primeiro escalão. Fecha aspas. Daniela Lima, com essas informações, então, vai ouvir o Itamaraty. O ministro Mauro Vieira tem, pessoalmente, segundo ela, atualizado Moraes sobre o avanço das conversas com os americanos. Ele diz... aliás, ele não, um integrante do Ministério, ela não diz quem está dizendo, mas é um integrante do Ministério, abre aspas. Diplomacia nem sempre se faz pela mídia. Ninguém pode garantir resultados na Washington de hoje em dia, mas é nossa obrigação tentar, enquanto ainda é possível, evitar uma crise. Mas não cabia queimar a largada e fechar portas só por conta da declaração. Fecha aspas. Para finalizar, nas conversas de bastidores, os integrantes da Suprema Corte Brasileira fazem uma análise mais ampla do caso. Um integrante da primeira turma avalia que, abre aspas, o bolsonarismo tornou-se um instrumento das Big Techs que estão dentro do governo americano e que tem usado o poder de Washington para pressionar a justiça do Brasil à medida que se aproxima o julgamento de uma regulamentação das plataformas. Fecha aspas. Essa análise é compartilhada não só por esses dois ministros, mas por outros também, como registrou Andréa Sadi também em seu blog. Obrigado, João. Já Sóstenes Cavalcante conosco. Borgo, rapidamente te ouvir. Acho que estão querendo gerar uma confusão, entendo eu, que faz parte da narrativa desesperada. Não tem nada contra a ação do ministro do Supremo Tribunal Federal em solo brasileiro. O que a Lei Magnitsky está fazendo, né, caso venha punir de fato, é estes que estão promovendo, né, ações que vão contra os direitos humanos de cidadãos americanos, de pessoas que estão em solo americano, empresas americanas. Ou seja, o que eles estão tentando agora, gerar uma distorção e uma confusão, olha, estão querendo interferir no Brasil. Não! Quem quis interferir nos Estados Unidos
Foi Alexandre. Quem quis foi Alexandre de Moraes. Quem Ué. quis. Então, peraí. Estão querendo gerar uma confusão aí que não é legal, hein? Pitoli, é aquela situação que o chicote muda de mão, tá? O que esses violadores da Constituição, como é que eles trabalharam? Eles perceberam que a maioria do povo brasileiro não tá nem aí. Tá? A maioria do povo brasileiro não vai pra rua. Demora pra sentir a água Demora esquentar, pra né? sentir. Então o que eles fizeram? Eles destruíram a Constituição, perseguiram, fizeram de tudo, tá? Porque eles entenderam que essa maioria não se preocupa e quando se preocupa demora para tomar atitude. Então essa omissão da sociedade, eles se beneficiaram. E essa mesma arma que eles utilizaram, agora eles são refém, porque o chicote mudou de mão. O que eu quero dizer com isso? Que a maioria da população também está se lixando se vai ter lei magnífica para o Alexandre de Moraes. Quando o Barroso falou que se aplicar a lei magnífica ao Alexandre de Moraes, que vai ter solidariedade, uma parte da população, uma grande parte, está se lixando para isso. A outra parte vai bater palma e vai dar risada. Eu faço uma sugestão aqui, Barroso. Pega na mão do Alexandre de Moraes e o Lula, tá? Vou pôr o Lula junto, vai pra Paulista, faz uma manifestação que vocês falam que a USP, né, que tinha lá 5 mil pessoas, 7 mil pessoas, dá as mãos, Alexandre de Moraes, Barroso e Lula, vai na Paulista fazer uma manifestação contra a aplicação da Lei Magnífica no Alexandre de Moraes. Deixando bem claro isso que o Pitoli falou. Não é uma aplicação de sanção à justiça brasileira, não. Eles estão arregimentando a justiça, né, o Supremo Tribunal Federal, para dizer que é um ataque contra a instituição, para eles tentarem se blindar, né, Pitoli? Isso é verdade, porque o grosso vai entrar agora do outro lado, porque o chicote mudou de mão, tá? Mas não vai adiantar por quê? Porque tá todo mundo se lixando se vai ter aplicação de lei magnífica contra vocês. Pelo contrário, tá? Muitos, inclusive eu, vou aplaudir muito com pipoca, com um suco de laranja. A maioria da população não tá. Vocês acham, Alexandre de Moraes, Barroso, que o povo tá se ligando, tá se preocupando se vocês vão ser penalizados? Pelo contrário, tá gostando, tá? Porque vocês atingiram a Constituição Federal. E mais. Trump, Marco Rubio, né? Eu tenho costume de falar Marcos, brasileiro. Marco Rubio. Você acha que ele está preocupado com a Daniela Lima, da Globo, Mauro blogueira Daniela Lima? Eles estão andando para isso. O Bogo, e tem mais. O Mauro Vieira, hoje, desculpa. Quem manda no Itamaraty hoje é o Celso Amorim. Desde o início. Mauro Vieira é um figurativo. Vocês viram? Você viu a atitude que eles vão tomar? Eles vão querer chamar, nesse inquérito instaurado pela PGR, Bolsonaro, de perseguição contra... Além do Bolsonaro, né? Que é engraçado, né? O Bolsonaro tem, acho que, R$35. O Bolsonaro é um deles. Por que está favorecendo o Bolsonaro? Por que eles têm essa visão? Porque o Bolsonaro é o alvo da perseguição. Claro. Por que eles não falaram que como se Eduardo Bolsonaro fosse menor de idade. Você está bancando seu filho? É deputado. Pois não, João. Está licenciado, mas é deputado. Pois não, João. O Bolsonaro, ele acaba ficando no centro porque ele é, segundo a Procuradoria-Geral da República, o líder dessa organização criminosa. Sim, é o perseguido, João. Ele é o alvo da Procuradoria. Agora, primeiro, os Estados Unidos está andando, tá? Se a Daniela Lima, a blogueira, está fazendo alguma coisa, a aplicação virá. Boa parte da população, a qual eu me incluo, irá bater palmas. Churrasco, tá? No mesmo dia que, por exemplo, João, 7 de abril de 2018, eu sei o que eu fiz naquela noite. Eu fiz o churrasco. Lula preso. No dia que o Lula foi pra cana, eu fiz o churrasco. 7 de abril de 2018. Ué, não posso fazer? Não sobra mais nada essa a redação do Jornal Nacional não aplaudiu a eleição do Nine? Mas tinha picanha no seu churrasco? Na época tinha. Hoje tá difícil. Você acha, Pitoli, que o povo brasileiro... João, não lembro. Essa pergunta foi pergunta difícil. Tirando a parcela, tá, que vai aplaudir, porque nós vamos aplaudir, tanto que nós somos perseguidos, humilhados, destruídos. Agora, aquela parcela que não liga se o Bolsonaro vai preso, se tem censura, se tem ditadura da toga, essa parcela tá andando para vocês. Vocês não vão ter apoio, você, Alexandre de Moraes, Barroso, vocês não vão ter apoio de ninguém. Tá? Vocês contaram com isso, só que o chicote mudou de mão e serão penalizados. E uma grande mentira, que a blogueirinha lá da Globo News, né? Que ela disse que não tem precedentes no mundo. Ela literalmente é uma blogueira, ela tem um blog no G1. Sim. Mas ela disse que não tem precedentes no mundo, verdade. Não tem aplicação da lei magnífica em outro juiz do Tribunal Eleitoral de outros países, verdade mesmo. Não tem? De um procurador, por exemplo, de justiça que foi para cima de Israel, não foi aplicada a lei magnífica.
nessas autoridades. É verdade, o Alexandre de Moraes saiu lá primeiro. Larga a mão de ser mentirosa, cara de pau. Isso é pilantragem, isso é mentira. Isso é fake news. É narrativa, pô. Você é mentirosa. Bom, mas vamos lá. Cláudia Emília tá ali no superchat conosco falando: Pitoli, é muito bom ouvir estes administradores competentes. Feito a entrevista com o Coronel Melo Araújo ontem, né, hoje com o Leonardo Pascoal, secretário municipal de Educação em Porto Alegre, sugiro ouvir também Abílio, né, o Abílio Brunini, que é o prefeito de Cuiabá, né? E sim, Pitoli, 2026 sem Bolsonaro, o que teremos é cilada. Cláudia Emília é membro do canal Auriverde Brasil. João Victor Teófilo tem informação, não tem, João? Tem sim. A embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Ribeiro Viotti, recebeu do Itamaraty a missão de neutralizar Eduardo Bolsonaro, que atua por sanções do governo Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Essa informação é de Paulo Capelli, do portal Metrópolis. Nos últimos dias, a embaixadora procurou membros da diplomacia dos Estados Unidos e da cúpula da Secretaria de Estado, que é comandada por Marco Rubio, para tentar demover Trump de avançar em punições contra autoridades brasileiras. Segundo fontes do Itamaraty, Viotti destacou a cooperação histórica entre os dois países e argumentou que sanções a Alexandre de Moraes têm o condão de implodir a aliança, uma vez que serão interpretadas como um ataque à soberania brasileira, que é o que o governo brasileiro já tem falado. Atualmente, há cerca de 4 mil empresas dos Estados Unidos fazendo negócios em solo brasileiro. Já no quesito balança comercial, o país chefiado por Trump é o segundo maior parceiro do Brasil, atrás apenas da China. Na posse de Donald Trump em Washington, o Brasil foi representado pela embaixadora Viotti, inclusive. Ela foi indicada por Lula em 2023, se tornou a primeira mulher brasileira a comandar a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Na última quinta-feira, Marco Rubio afirmou haver grande possibilidade de que os Estados Unidos sancionassem Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. A declaração acendeu um alerta vermelho no Palácio do Planalto. Além de Moraes, como nós falamos na Auriverde Brasil, estão na mira dos Estados Unidos outros magistrados da Corte, além de membros da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, inclusive Paulo Gonet. Cláudio, acho que nenhuma novidade. É óbvio que iam usar de um instrumento que é a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, indicada por Lula para tentar neutralizar Eduardo Bolsonaro. Nenhuma novidade. É um instrumento. Estão usando, né, o que eles têm. Agora, eu preciso lembrar que no evento, eu nem me lembro onde foi o Lula, onde foi? No enterro do Papa, que ele virou as costas para o Trump? Não me lembro. Teve uma sucessão de velório do Papa. Francisco, o Lula, não deu, estava resolvendo problema de segurança e não falei com ele. Ou seja, uma sucessão de desencontros entre todas as aspas, porque não há como fazer Trump e Lula pensarem da mesma forma, Trump concordar com tudo o que Lula está fazendo. Lula hoje é amigo do Xi Jinping, amigo, né? Como é amigo de Putin, como é amigo de Maduro, como é amigo de Ortega, como é amigo... Veja, é a turminha, todas de mãos dadas, enfim. Então eu vejo que uma notícia como essa que o João nos traz é que a embaixadora brasileira nos Estados Unidos vai cumprir com um papel que é dela. Ela é do Lula, ela é do time do Lula. Agora, anular ou tentar anular Eduardo Bolsonaro hoje, desculpa, é para dar risada. Ela não tem força política para isso, porque ela não tem presidente com força política para isso, Cláudio. Vai ser mais um vexame público e oficial. Por quê? Primeira coisa é a seguinte, Alexandre. Não existe nenhum ato formal do governo dos Estados Unidos em relação à aplicação da Lei Magnitsky a membros do Brasil. Não há ato formal sobre essa aplicação. Uma frase do Marco Rubio, secretário de Estado, falando que está sendo analisado e tem procedimentos é uma coisa. Agora, ato formal aplicando não existe. Quando não existe, por que eles estão se defendendo de algo que ainda não existe? Mas porque o Marco Rubio falou que está tendo procedimento, está tendo processo para isso. Então, peraí. O governo brasileiro recebeu uma ordem de ministros da Suprema Corte
para assumir essa situação possível contra a pessoa, o CPF do Alexandre de Moraes, como algo de ataque à soberania nacional. Na diplomacia, o governo brasileiro não podia fazer essa vergonha, não pode assumir isso daí. Ele não pode virar e falar assim, ao mexer, seguindo procedimentos, o devido processo legal dentro dos Estados Unidos, para analisar uma situação que envolva um cidadão brasileiro que perseguiu americanos e residentes americanos dentro dos Estados Unidos, isso daí é soberania dos Estados Unidos, não é soberania brasileira. Então, ao fazer isso, o governo brasileiro está pegando a política do STF. Alexandre, nós estamos falando em política de uma corte. Não, mas ontem o João trouxe a informação aqui, a notícia, nem me lembro de quem era a manchete, João, se você lembrar e quiser contribuir, quando disse, olha, com Fachin nada muda politicamente no Supremo. É exatamente. Era o Globo. O Globo. É inimaginável, Cláudio. Então, a política do STF, que é uma política que eu, como profissional do direito, e milhares de profissionais do direito brasileiro falamos, rasga a Constituição em procedimentos que afrontam o devido processo legal. E qualquer um que tenha honestidade intelectual e conhecimento jurídico sabe que determinados atos estão sendo praticados dentro do STF são totalmente contra a legalidade, são ilegais. Eles assumem, eles falam que agora estão liberando o conteúdo integral do inquérito desses acusados do 8 de janeiro. Como agora, a defesa tem que ter acesso a tudo quando ocorre a denúncia. Então, ao fazer essa pressão sobre o Poder Executivo, e o Poder Executivo mandar o Itamaraty, que manda essa embaixadora, que é a primeira mulher a atingir esse cargo, nós estamos dando a honra para essa mulher, que atingiu o cargo de altíssima relevância e importância, porque tem um histórico, de destruir o nome dela. Falar o seguinte, doutora Maria Luísa Viotti, a senhora criou uma trajetória espetacular, que te trouxe até aqui. Que pôs onde ela está, com Sim. competência absoluta. A senhora vai rasgar sua história, transformando-se numa subserviente serva de um grupo político num certo momento. Isso não é política de Estado, isso é política de governo. O governo muda a cada 4 anos, o Estado brasileiro não muda. Então ela está aí agora a chance de fazer isso e vai passar vergonha. Porque o Lula, que é o chefe dela, ao qual ela está representando, não tem nenhuma moral política junto aos órgãos de poder dos Estados Unidos na atual gestão. Ela vai tentar, vão recebê-la educadamente, vai sentar, conversar. Muito obrigado, vou agradecer. Tchau, dona. Mas a senhora não se mete no que a gente decide dentro dos Estados Unidos sobre violações de direitos humanos dentro dos Estados Unidos. A lei é nossa. Ou a senhora vai questionar uma lei do Congresso feita pelo Barack Obama? Ela vai falar, não, respeito plenamente a autonomia. É que o governo brasileiro pode pensar que isso é um ato. O problema já está instalado. O governo americano vai falar assim, tá, mas quando o presidente de vocês chama o nosso presidente de nazista, de fascista, de tudo, isso é o que para nós? Quando o seu presidente sai daqui, quando foi visitar Joe Biden, e recebe os navios iranianos do Brasil, tá tudo bem. Pode. Quando o seu ministro da Suprema Corte diz que veio aqui nos Estados Unidos, a gestão Biden, para o nosso governo interferir na sua eleição, a gente faz o quê? Então a diplomacia vai receber educadamente e que nem uma vez eu vi um professor doutor fazer num gabinete de uma universidade. O cidadão chegou para pediu, gostaria de tentar ser professor aqui ou alguma coisa, dar uma palestra. Ele pegou, olhou o currículo e falou, o senhor tem graduação em tal lugar, o senhor não tem mestrado, o senhor não tem doutorado, o senhor não é. O senhor quer dar uma palestra aqui? Olha, eu não vou perder meu tempo, nem fazer o senhor ter esperança, só para o senhor entender o que acontece agora. Pegou o currículo do cara, amassou, jogou na lata de lixo e falou assim, senhor, aqui nessa universidade tem que vir com conteúdo. Não basta ser uma pessoa educada, gentil, bem intencionada. É uma universidade. O governo americano vai fazer a mesma coisa. Embaixadora, a senhora trouxe isso, eu não vou jogar no lixo porque eu respeito educadamente a senhora. É lixo. Cláudio, até quinta. Até quinta-feira, Alexandre Pitoli e combate ao ronco. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.